Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, aqui temos mais uma vez o Augusto Nicodemos falando qual foi o ponto principal da reforma. E ele vai dizer que o ponto principal da reforma é uma coisa só. Mas nós vamos ver se de fato é isso ou não. Vamos lá, vamos ver ele falar, vamos deixar ele falar. E o ponto principal foi com relação à Escritura, porque a Igreja Católica tinha como fonte de autoridade a Bíblia, a tradição e o magistério católico, que era o conjunto de doutores encabeçado pelo Papa. Então, a Bíblia está no mesmo pé de igualdade da tradição. Onde é que você encontra a doutrina do purgatório, da virgindade perpétua de Maria? Não é na Bíblia, mas na tradição. Alguém colocou isso e foi passando de geração para geração. Geração para geração. Tá. E aí Lutero disse não, só a Bíblia. Veja, aí nós vemos assim que é uma baita de uma ignorância do pastor Augusto Nicodemos. Primeiro, ignorância por querer dizer que a Bíblia, a tradição e o magistério, eles não estão em um pé de igualdade. Primeiro que quem escreveu a Bíblia? O Antigo Testamento, nós sabemos que foi a igreja do Antigo Testamento, a igreja da Antiga Aliança. E quem eram os líderes da igreja da Antiga Aliança? Moisés, os patriarcas, os reis, os profetas. E eles faziam parte de quem? De qual povo? O povo de Deus. Então, logo, quem escreveu os antigos livros, os antigos manuscritos da Antiga Aliança, podemos dizer que é a igreja em germe. Né? O que é isso? Toda planta tem uma semente. Dentro da semente existe uma coisa chamada o germe da semente. É aquilo que faz a semente germinar. A casca da semente apodrece, ali tem um suco que dá ao germe da semente uma potencialidade para ela germinar. Então a igreja católica já estava na Antiga Aliança em forma de germe, de uma forma subliminar, de uma forma escondida, mas já estava lá. Né? O povo da Antiga Aliança é a igreja de Deus que nasce. O livro do Apocalipse, capítulo 12 do livro do Apocalipse, tem 3 símbolos que são apresentados ali. Israel, que é a mulher que gera o Messias. A igreja que é perseguida pelo dragão, inclusive o dragão usa de Lutero para perseguir a igreja. E João, para revelar a igreja da Antiga Aliança e a igreja da Nova Aliança, ele toma Maria, a mãe de Jesus, como sendo a mulher modelo perfeito, imaculado, santo, redimida pelo próprio Cristo, pelos méritos de Cristo, como sendo o modelo da igreja. E isso aí é inegável, basta você ler Apocalipse 12. Então o que acontece? Os livros da Antiga Aliança foi escrito pela igreja, que ainda estava nascendo na Antiga Aliança. Quando Cristo vem na plenitude dos tempos, nascido de uma mulher, Gálatas 4:4, ele constitui a sua igreja na pessoa de Pedro. E ele dá a Pedro a sua infalibilidade e também a sua autoridade. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno tentarão contra ela através do protestantismo, e não vencerão a igreja. E eis que eu te dou a chave do reino dos céus. Quem é que tem a chave? Apocalipse 3. Ele tem as chaves, Jesus Cristo, para abrir e ninguém fechar, para fechar e ninguém abrir. E Jesus dá isso a Pedro em Mateus 16:18. E eis que eu te darei a chave do reino dos céus. O que tu ligar na terra será ligado no céu. O que tu desligar na terra será desligado nos céus. Ou seja, Pedro recebe do próprio Cristo a autoridade. E aonde está dizendo que ele vai receber essa autoridade? Foi profetizado em Isaías 22:22. Foi realizado essa profecia em Mateus 16, fazendo se cumprir aquilo que foi predito por meio do anjo a São João, a uma das igrejas do Apocalipse. Ele tem a chave e ele deu a chave a Pedro porque ele quis. Então, logo, os profetas da Antiga Aliança e os apóstolos da Nova Aliança receberam de Cristo a autoridade. E é por isso que a igreja está fundamentada, né? A igreja tem por fundamento os apóstolos e os profetas. Essa autoridade é basilar. Então, negar isso é negar as Escrituras. Aí ele diz, onde é que está a doutrina do purgatório? Não está na Bíblia. Mentira, está na Bíblia. É só estudar, doutor Nicodemos. Leia 1 Coríntios 3. Leia Jesus dizendo, tu serás lançado na prisão e de lá não sairás até que pague o último centavo.
E assim sucessivamente. Tem inúmeras passagens que falam do purgatório. Agora, porque não tem a palavra purgatório lá, aí você diz que não é válida. A virgindade perpétua de Maria está na Bíblia, só que vocês não aceitam. Está nos pais da igreja, que vocês rejeitam exatamente porque não dá base às heresias de vocês. Como São Tiago, como Santo Inácio de Antioquia, que vai dizer que aquele que não come a Eucaristia não pode ser salvo. Ele vai dizer, São Tiago de Antioquia vai dizer que se pode se reunir milhões de fiéis, que diga se reunir em nome de Cristo, mas se não tiver debaixo da autoridade do bispo, não é a igreja de Cristo. Aí vocês negam. Por que vocês negam isso? Porque contradiz tudo que vocês ensinam. Lutero disse é somente a Escritura. Sim, somente a Escritura na perspectiva de Lutero. Somente a Escritura baseada aí nas Institutas de Calvino. Somente as Escrituras baseadas nos manuscritos de Lutero. Somente as Escrituras, a Igreja Adventista tem Ellen White como fonte de inspiração e profetismo. Somente isso tudo é mentira. Não tem como ninguém, absolutamente ninguém, pegar a Bíblia e ficar só com a Bíblia e dizer só basta a Bíblia. Isso seria um equívoco fora de sério. É por isso que teve até um pastor que pegou a mulher do outro, do fiel dele. E ainda disse que foi Deus que mandou. A mulher que adulterou com o pastor disse que rezou junto com o pastor, e o marido e o Espírito Santo disse que era verdade. O marido deu testemunho aí, reportagem nacional, saiu no Fantástico. O irmão dizendo que era difícil para ele aceitar, mas se era vontade de Deus, ele iria aceitar. O pastor pegando a mulher dele, né? Desculpa a expressão, tendo relação sexual com a mulher dele. E ainda tudo isso dizendo que estava na Bíblia, que foi a Bíblia que ensinou, que foi o Espírito Santo que revelou. Ou seja, não adianta, não adianta. Agora, só existe uma coisa que levou à reforma. A mesma coisa que levou Satanás a ser expulso do céu. Satanás, no seu orgulho, disse: eis que eu subirei ao mais alto dos céus e colocarei o meu trono acima do trono do Altíssimo e serei semelhante ao Altíssimo. E por isso foi precipitado para a terra. Quando ele foi precipitado para a terra, ele percebeu que precisaria destruir a igreja. E queria destruir a igreja. E por isso ele levantou inúmeros. Ele levantou os gnósticos no começo da igreja. Ele levantou os albigenses, que são os mesmos cátaros. Ele levantou os cátaros. Ele levantou Lutero, Calvino, Zwingli, Ganso. Todos esses para tentar destruir a igreja. E até hoje a igreja continua de pé. A igreja continua de pé e inúmeros protestantes. Os protestantes que procuram estudar voltam para a igreja. Aqueles que estudam, mas não têm coragem de se dobrar à verdade, como tantos fizeram, aí fica assim como o Senhor, inventando mentiras, porque o Senhor fala o que o Senhor já falou de mentira contra a igreja católica. E essa aí é uma delas. Dizer que a doutrina do purgatório, os dogmas marianos não estão na Bíblia, isso é mentira. Está na Bíblia. Agora, só que quando nós dizemos, aí vocês fazem a mesma coisa que Santo Irineu de Leão disse a respeito dos gnósticos. Se a gente vai com as escrituras, vocês dizem que é texto distorcido, texto corrompido, texto modificado. Aí vocês vão para a tradição, dizer alguma coisa contra a igreja usando a tradição. Usa até as tradições da igreja católica deturpando, como eu vi aí um pastor da Adventista pegando o catecismo da igreja católica para dizer que mesmo que até no catecismo tem coisas contra a igreja católica, adulterando o catecismo. Aí quando nós vamos para a tradição, vocês dizem a tradição não vale, tem que ser as escrituras, somente as escrituras. Ou seja, na verdade vocês estão a serviço de Satanás. Eu não tenho medo de dizer, vocês estão a serviço de Satanás, porque São João disse, São João, sua primeira carta, capítulo 1, São João, acho que é 1,18 ou é 2,18, eu vou até tomar aqui, do jeito que está escrito. Primeira carta de São João, capítulo 2, versos 18 e 19, diz assim: filhinhos, é chegada a última hora, e nós já estamos na última hora. Ouviste dizer que o anticristo deve vir. Aí São João diz, e já vieram muitos anticristos. Daí reconhecemos que é chegada a última hora. Versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Aqui está explícito. Só não vê quem não quer ver.
A Igreja Católica existe desde sempre, desde quando Cristo a fundou. Em 1054, os ortodoxos saíram da igreja, ou seja, se tornaram anticristo, se tornaram anti-igreja de Cristo. Em 1517, os protestantes, na pessoa de Lutero e dos demais reformadores, que eles chamam de reformadores, mas nós chamamos de revolucionários, saíram da igreja. E estes se converteram em anticristo. Eu vou ler de novo. Leia na sua Bíblia aí, primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18 e 19. Não vou mais explicar, vou somente deixar você aqui, terminar esse vídeo com você meditando as palavras de João, o evangelista. Filhinhos, é chegada a última hora. Ouviste dizer que o anticristo deve vir, e já vieram muitos anticristos. Daí reconhecemos que é chegada a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aqui fica nítido. O anticristo tem usado do protestantismo para lutar contra a Igreja Católica. Amém. Deus abençoe.